Olá, sejam todos bem-vindos novamente aqui ao canal. E hoje eu vou fazer uma análise de uma série fantástica, na verdade, série muito boa, chamada A Casa de Davi. E olha, é raro gravar um vídeo fazendo review positivo de alguma coisa em geral. Tudo bem, teve Top Gun Maverick, teve, sei lá, Duna Parte 2, mas são raras coisas que saem boas no mundo atual, assim, são muito mais coisas às vezes que eu olho e falo, meu Deus do céu, né, o que estão produzindo? Mas esse é um caso fascinante, né? Então, A Casa de Davi é uma série que bateu milhões de visualizações na Amazon, foi número 2 da Amazon nas primeiras semanas, já estava voando. O último episódio agora já faz uns 4 meses dele, né? Mas é fascinante porque raramente nós vemos adaptações boas de coisas relativas ao Antigo Testamento, de histórias bíblicas, e muitas vezes quando... Às vezes você tem, né, filmes cristãos que são muito bem intencionados e tal, mas que claramente o valor de produção é mais baixo. E A Casa de Davi, nesse sentido, é uma raríssima, é uma gratíssima surpresa, porque ela tem um valor de produção muito bom, as roupas estão corretas, o jeito dos personagens está correto, as referências do idioma estão corretas. Assim, você está assistindo uma série que claramente é bem produzida. E ela é surpreendentemente fiel, ou ela é feita por diretores cristãos, ela é surpreendentemente fiel ao espírito da história do rei Davi. Então, o que aborda a série, né? Então eu vou dar uma série de spoilers, então estejam avisados, né, que por óbvio eu sou obrigado a dá-los, senão é impossível analisar. Mas fica antes de qualquer coisa o meu convite para que vocês assistam ela, né, para que vocês assistam a série. Então, a série vai narrar a história do Davi, do que vai ser o rei Davi, do começo, na verdade, da sua história, da época dele de pastor, da sua juventude, até o momento em que ele joga a pedra no Golias. Então é o começo da jornada do Davi que está adaptado na primeira temporada. A série deve ter outras temporadas. E o Davi é apresentado como pastor, como pessoa muito corajosa, ele mata um leão na série, até o ponto que ele vai receber um chamado, ele vai receber uma vocação especial. Do mesmo modo, o contraste com o Davi na série é a figura do rei Saul. Então Israel veio desse período dos juízes, aliás, entre Moisés e os juízes tem essa figura mítica, que é o Josué, que é chamado por Deus para destruir os cultuadores do demônio e estabelecer a lei divina na terra. E o Josué aparece como essa figura épica do passado que inspira todas as pessoas no imaginário, né? Ou inspira o rei Davi, as pessoas no imaginário do período. E aí Israel passa por esse período dos juízes e aí tem uma fragmentação em Israel. E nesse período de fragmentação, nesse período de confusões, o povo clama por um rei. Deus fala, olha, se eu colocar um rei aqui, porque na época dos juízes é uma teocracia, Deus governava meio que diretamente a sociedade. Deus fala, olha, se eu colocar um rei mais autônomo, ele vai ter uma série de problemas. Aí o povo fala, não, a gente quer um rei, e ele coloca Saul. Saul, que é o outro personagem principal na série, Saul basicamente é o rei que foi escolhido, que foi ungido do Senhor, que veio de uma origem humilde, mas que se perde. E se perde por quê? Porque ele se recusa a destruir o mal completamente. Essa é uma das lições fundamentais do Antigo Testamento e que muitas pessoas esquecem. O mal precisa ser destruído até o final. E aí Saul enfrenta um reino específico, que é o dos Amalequitas, que faz sacrifícios infantis, que cultua o demônio, que cultua o Baal, e ele se recusa a seguir o que Deus pediu. Ele não executa o tirânico rei dos Amalequitas e ele não destrói os bens deles e resolve distribuir os bens deles para as tropas. E aí o que acontece quando Saul faz isso? Ou deixa de fazer o que ele tinha que fazer, o demônio começa a atacá-lo. O demônio começa a tomar espaço na sua alma e Deus abandona Saul na sua missão. E essa na verdade, mais do que Deus abandonar Saul, Saul abandona Deus, né? Então a história ela vai contando tanto o Davi que vai se descobrindo no chamado, quanto vai contando a série vai mostrando Saul que vai se perdendo progressivamente. No meio do caminho entre os dois nós temos o profeta Samuel. E olha, quem fez a série claramente
assistiu muito O Senhor dos Anéis, são várias referências diretas ao Senhor dos Anéis, várias vezes eles estão basicamente, são diálogos, frases muito parecidas. E o Samuel, é o cara, na série, Samuel é uma mistura de Gandalf com sei lá o que, entendeu? O Samuel simplesmente é o máximo, ele é 100% épico, todas as palavras dele são épicas, ele tinha ungido Saul, ele fala que Deus abandonou Saul, ele vai ungir o Davi, ele vai sacrificar o rei dos Amalequitas, aliás, que era o que o Saul deveria ter feito, e não fez. Ele basicamente, o Samuel vai ser o porta-voz da vontade divina, da missão do Senhor, uma pessoa de oração e de entrega plena, né? Realmente é a figura do profeta. E aí nós vamos assistindo o Saul na série, que é incrível isso, né? Porque a mulher dele, ela quer exaltá-lo, ela quer falar, você é o cara, você é o rei. E ela começa a recorrer aos sacerdotisas de Baal. Então a galera começa a ficar muito louca, beber uns negócios muito loucos, e aí começa a invocar os demos para ver se isso vai curar o Saul. Então ela se afasta de Deus. E quanto mais ela se afasta de Deus, mais louco o Saul vai ficando, mais descompassado, mais a alma dele vai se fragmentando. Porque a unidade da alma dele, a autoridade dele como rei e a eficácia dele dependia dessa conexão com Deus. Se ele perdeu a autoridade daquele que é o verdadeiro rei, que é o rei maior do que todos, que é o próprio Deus, o que acontece é que tudo na vida dele começa a se fragmentar. Da sanidade à autoridade, Saul começa a se perder. E quanto mais ele se perde entre o Abner, que é o político pragmático Game of Thrones da corte, e a esposa dele, que vai recorrendo à bruxaria brava, Saul vai se perdendo progressivamente, a alma dele vai se perdendo e a Israel vai se perdendo por tabela. E de outro lado, nós temos a figura do Davi. Davi é impulsivo em muitos aspectos. Davi é apresentado como filho bastardo, que é um detalhe questionável, historicamente falando. Mas Davi, ele na sua humildade, ele tem uma coragem incrível, ele mata um leão, imagina. Então isso mostra o Davi como uma pessoa completamente entregue à coragem, ao desejo, né, sei lá, de seguir a vontade de Deus. Ele é o artista, então ele é aquele que de um lado é corajoso, de outro lado é humilde, de outro lado cuida das ovelhas, que é um símbolo, claro, cristão do cuidado do povo. De outro lado, ele é aquela pessoa que basicamente canta o canto do Senhor. Então esse Davi poeta prefigura o Davi que basicamente vai ser o escritor dos Salmos. Então a série toda hora quer mostrar que esse mesmo Davi jovem, ele vai se tornar o compositor dos Salmos. Algumas coisas que aparecem na série são, na verdade, tiradas dos Salmos. Inclusive, a história dele como filho bastardo é derivado dos Salmos, né? E aí esse Davi, poeta, vai para a corte do Saul, e ele vai basicamente começar uma espécie de exorcismo com a sua música do rei Saul. Quando Saul recorre às mulheres baalitas, ele se perde e se fragmenta mais. Quando ele ouve a canção de Davi, ele ouve a canção do Senhor. Davi, aliás, quando trazem uma faca malequita, ele joga no fogo direto, porque ele fala: com o mal não vou compactuar, isso aqui está fora da minha vida. Ele tem um momento de confusão, que ele se apaixona pela filha do rei Saul, que, spoiler do spoiler, ele vai casar com ela. Aliás, tá. Como que você sabe, Guilherme? Não saiu a segunda temporada. Eu sei porque eu tenho uma Bíblia em casa. E eu li antes da série, entendeu? Então, antes de ter a série, tem o texto de milhares de anos que eu li, e que é o original, olha só que coisa. Então, spoiler de milhares de anos atrás. Mas ele vai terminar casando com ela, mas de fato uma das coisas notórias da vida do Davi, falhas da vida dele, é o elemento gado que ele tem, e isso vai sem dúvida prejudicar ele no futuro. Davi, no entanto, tem uma chama, e o Samuel vai falar para ele, olha, porque o pai dele receia, porque amava muito a mãe dele, e aí tem muito dó de perder o filho, e não está oferecendo o maior sacrifício ao Senhor. Essa é a ideia, essa é uma das ideias centrais da série, quando é que você vai oferecer o seu melhor para Deus? E aí Samuel fala, olha, ele tem uma chama grande, ele tem um perigo, ele tem coisas que são incontroláveis, mas o Senhor tem essa chama, então você tem que liberá-lo. Então o pequeno Davi, ele é maior do que o grande Samuel, porque ele tem a fé. Quando ele abraça a memória de quem foi Josué,
quando ele abraça a grandeza de Deus eterno, agora ele é grandioso, apesar de ser pequeno. Esse símbolo, né, que é muito forte, ele está em todas as estátuas que foram feitas de Davi, que é o olhar da fé. O olhar da fé é mais poderoso do que qualquer outra coisa. E aí o Golias, é interessante, né, porque os filisteus são mal comunados com o demônio, e o Golias é apresentado como um Nephilim, que é um filho de um demônio com uma mulher. Isso é uma das teorias, tá? Tem autores da igreja que divergem sobre isso, que eles falam que, na verdade, essa história de gigantes vem propriamente não de filhos de demônios com mulheres ou possuídos com mulheres, como algumas pessoas falam, mas, na verdade, dos descendentes de Caim e as descendentes de Seth, por exemplo. Mas independente dessa discussão, fato é que a série apresenta realmente dessa conexão entre as mulheres e os demônios, surge esses seres malignos gigantes, e daí Golias. Então Golias, ele serve como símbolo da fraqueza das pessoas, porque como elas não têm fé, humanamente falando, você olha, Golias, ele é maior que todo mundo, e as pessoas falam, cara, eu tô fora, eu vou morrer se eu entrar nessa. Aliás, ele é fisicamente mais forte que todo mundo, eu tô acabado, e eu agora eu não vou entrar nessa, entendeu? E aí as pessoas, basicamente na sua fraqueza, o Davi é o cara que, porque foi ungido pelo Samuel, porque abraçou essa vocação, ele vai conseguir enfrentar o Golias. Então a série, ela vai apresentar na corte, ela vai apresentar figuras como o menino playboy, a menina insegura, a mulher interesseira recorrendo ao esoterismo para exaltar o marido, o político pragmático, o rei possuído fragmentado, que vai ser fraco na hora do desafio correto. Ela vai apresentar os irmãos do Davi como pessoas fortes, mas que não têm o olhar na fé em primeiro lugar. Mas ela vai introduzindo um cenário do que forja o líder de fato. É uma mistura de vocação com cultivo das virtudes, com amor àquilo que é harmônico e equilibrado. Então isso é fundamental, porque se nós entendemos o símbolo do rei Davi, que é um símbolo que nós precisamos desesperadamente dele hoje, ele basicamente, o símbolo do rei Davi é o símbolo da pessoa que une os povos variados, que une as pessoas. Jerusalém vai ser a cidade de união, né? Vai ser a cidade no qual as tribos de Israel vão se unir, mas que reconhece uma hierarquia acima dessa união. E essa hierarquia acima, que é a exaltação da tábua dos 10 mandamentos, que é a lei divina, que é o próprio Deus, unir as pessoas, subjugar o mal e colocar Deus acima de tudo, é o ideal monárquico mais elevado possível. Todos os reis da história, de Carlos Magno, a quando for escrever o Aragorn no Senhor dos Anéis, a quando as pessoas vão o São Luís e olhar para a inspiração, todos olhavam para o rei Davi. É por isso que toda hora o Cristo é falado que ele é da casa de Davi, ou que ele é comparado ao rei Davi, porque a função de todo governante é exatamente o que o Cristo, logo antes de usar a coroa de espinhos dele, fala que é a unidade na verdade. É unir as pessoas segundo a verdade. Colocar uma autoridade maior do que a autoridade imediatamente estabelecida, subjugar o mal de fato. Então, Davi representa isso. É por isso que Davi, apesar dos horrores da história dele, Davi vai... Também é outro spoiler da série. Ele vai matar um cara para pegar a mulher dele. Davi vai fazer coisas assim terríveis. Mas apesar de todos os males que Davi passou na vida dele, ele foi muito arrependido, aliás, de todas essas coisas más. Ele escreveu os Salmos em arrependimento, imagina. Mas Davi, apesar das dificuldades da vida dele, o fato dele ter colocado Deus acima de todas as coisas, ter se arrependido dos males que ele cometeu e ter unificado as pessoas sob Deus, colocam Davi como arquétipo da missão do líder que de fato não vai deixar de se corrigir e de colocar adiante a lei divina. Então, fica a minha recomendação da primeira temporada da Casa de Davi, a despeito de algumas coisas não serem, como eu falei, 100% fiéis ao texto bíblico, mas fica a recomendação. É uma série muito, muito interessante, fala sobre a batalha espiritual na qual nós estamos vivendo hoje, então não deixem de assistir. É isso, se inscreva no canal, ativem os sinos das notificações, não deixem de compartilhar esse vídeo e até a próxima.